Oi gente, meu nome é Jordana, sou do Feed Your Head e eu estou aqui mais uma vez para fazer uma vídeo resenha. Dessa vez eu vou falar de Sob a Luz de Seus Olhos. Pra quem é fã da Cris Mello, pra quem já leu todos os livros dela, vai ficar pensando, ué, mas esse não era pra ter sido o primeiro? Enfim, né, gente? Então, como eu não sabia que Sob 1.000.000 de Estrelas era spin-off desse livro aqui, eu acabei lendo na ordem inversa e peguei muito spoiler. Mas, enfim, nada que eu já não soubesse, né? Sob a Luz de Seus Olhos conta a história da Elisa e do Paul. A Elisa, ela aparece em Sob 1.000.000 de Estrelas como a vilã, né, por assim dizer. Foi a mulher que deixou o Cadu, que largou ele, mesmo ele tendo dado tudo de si pra tentar fazê-la feliz e queria casar com ela e tal. Mas nesse livro aqui a gente sabe por que a Elisa deixa o Cadu, né? E a gente acha que ela era a vilã, pelo menos eu tinha uma visão dessa da Elisa de vilã, porque eu li o outro primeiro. E nesse aqui eu tirei a minha visão de vilã que eu tinha dela. Mas eu não sei se porque eu li nessa ordem, isso talvez tenha afetado um pouco a minha opinião acerca desse livro. Não que eu não tenha gostado, eu gostei muito desse, mas eu prefiro o outro, eu prefiro o Sob 1.000.000 de Estrelas, porque na minha visão, o Sob 1.000.000 de Estrelas ele é mais real, mais, não sei, talvez, como eu posso dizer, mais... a palavra é real, eu acho que é mais fácil de acontecer o que aconteceu naquele livro do que nesse. Aqui conta a história, como já falei, né, da Elisa, desde que ela tinha 23 anos, se eu não me engano, ela arrumou um estágio em Londres e ela vai passar, sei lá, 6 meses, um ano lá. E primeiro, antes de começar o estágio, ela decide viajar para York, que é uma cidadezinha e tal, uma provínciazinha lá de Londres, da Inglaterra. E ela, lá nessa cidadezinha, ela fica, se eu não me engano, 2 semanas, eu acho. Ela conhece o Paul, né, que é um jovem ator e tal, só que ela não sabe que o Paul é o Paul. Eles se conhecem brevemente num bar, eles esquecem a chave e tal, e eles se viram algumas vezes, mas depois disso, nada. Aí a Elisa vai pra Londres mesmo, e quando ela vai pra Londres, ela vai ficar em casa de família, né? Assim que a gente fala quando faz intercâmbio. Então ela vai ficar na casa de uma família que é amiga do editor da revista pra qual ela trabalha. Acho que é uma revista ou um site, eu não lembro muito bem, minha memória é péssima, vocês devem saber pelos meus vídeos, né? Enfim, e ela vai ficar na casa dessa família, né? E essa família tem 2 filhos, só que nenhum deles mora lá, né? Um faz jornalismo, mora em outro lugar, e o outro é estudante de artes cênicas e tal, blá blá blá. E aí, quando o Paul chega na casa dele, ele dá de cara com a Elisa e ela fica, meu Deus, eu não acredito que é ele, o cara com quem eu tenho sonhado. E ele fica naquela paquera com ela e tal. Enfim, eles se conhecem dessa forma e aí você nota que eles, né, têm um sentimento verdadeiro e tal e tal. E só que acontece uma coisa, né, um problema, e a Elisa, ela precisa voltar pro Brasil antes do fim do estágio dela. E enquanto o Paul tá viajando com a peça dele, né? Ele é ator, então ele tá viajando com a peça. Isso eles tinham combinado de ficarem juntos e tal, e passarem, sei lá, um tempo juntos lá. E ela precisa voltar ao Brasil e ela não fala pra ele por que ela precisa voltar pro Brasil, nem procura ele de forma alguma. E ele acha que ela simplesmente o abandonou e também não procura ela, fica naquela, né, briguinha besta. Só que passam-se 6 anos e sem nenhum ter contato com o outro. Ela sabe da vida dele por conta de ele ter se tornado famoso, ele se tornou um ator famoso, e ela acompanha a vida dele através das notícias, né, dos portais, sites de fofoca e tal. E aí, quando 6 anos depois, eles se reencontram e ela tem a chance de explicar pra ele o que aconteceu.
E aí, nesse reencontro deles é que tudo vai acontecer e tal. E não é surpresa nenhuma, a gente sabe que é um casal, eles ficam juntos e tal. Mas assim, gente, acontece muita coisa, muita coisa nessa história, muita coisa mesmo. Eu tava meio que, assim, mais ou menos na... sei lá, tinha passado um pouco da metade do livro, faltava tipo isso aqui pra terminar. E parecia que tava tudo bem e eu, gente, vai acontecer ainda uma coisa muito pesada e eu tô com medo de ler enfim. Mas assim, eu gostei, como já falei, né, eu gostei. Então, né, como eu falei, acontece muita coisa nesse livro, muita coisa mesmo. Não é nenhuma surpresa de o casal, né, ficar junto e tal, mas assim, acontece muita coisa. E não que eu não tenha gostado, eu gostei bastante. Me diverti muito com a leitura. A Cris, ela tem uma escrita muito gostosa, você lê, e é muito poética, a maneira como ela descreve as coisas é muito bonita, sabe? É uma coisa assim que eu fico muito impressionada mesmo, porque é muito difícil encontrar um autor que descreva cenas e sentimentos de forma tão apaixonada. É muito difícil mesmo. Tô acostumada a ler livros de todo gênero e principalmente os nacionais. Eu noto coisas muito automáticas, descrições muito automáticas, mas as descrições nos livros da Cris Mello, elas são muito viscerais, elas são muito intensas, muito apaixonadas, né? Então, eu gostei muito da leitura, sim. Mas eu ainda fiquei com a sensação de que é muito conto de fadas. Eu achei muito conto de fadas. É óbvio, é uma ficção, né? É pra ser isso mesmo, uma história de amor e tal, né? Maior história de amor. Mas, não sei, eu não imagino isso acontecendo com qualquer pessoa. Como o Sob 1 Milhão de Estrelas poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Inclusive comigo. Enfim, esse aqui eu fiquei com essa sensação de ser muito inalcançável, uma coisa muito inatingível, e por isso eu gostei mais do outro. Mas a Elisa, eu gosto da personagem da Elisa e ao mesmo tempo eu não gosto, porque eu gostava mais dela quando ela era jovem, quando ela fica um pouco mais velha, depois desse tempo que eles passam separados. Eu não sei, algo mudou nela e eu passei a não gostar mais dela. E eu termino o livro não gostando dela. O Paul, eu gosto do Paul, mas também pra mim não teve aquela centelha de ai meu Deus, Cadu, eu quero tu. Não teve isso, tá, gente? Apesar dela descrever o Paul até mais do que ela descreve o Cadu, porque ela descreve ele como lindo, loiro, alto, forte, olhos azuis, aquela coisa, aquele galã inglês mesmo, né? Assim, eu gostei muito mais da descrição do Cadu, moreno, bronzeado, cabelo cacheado, sabe, brasileiro mesmo, assim, eu não sei, gente, eu não sei explicar, mas é isso, eu prefiro Sob 1 Milhão de Estrelas, assim, 1 milhão de vezes mais. Mas, volto a dizer, Sob a Luz dos Teus Olhos é muito bom. O livro, ele é toda a história de amor mesmo, da Elisa e do Paul, desde quando eles se conheceram até eles velhos, né? Não chorei, não chorei. Em Sob 1 Milhão de Estrelas eu chorei, teve 2 ou 3 cenas assim que eu chorei mesmo. Talvez, eu não sei, gente, seja fruto de uma maturidade na escrita da Cris, porque esse livro ele foi escrito antes, né, que eu saiba. Também não pesquisei muito sobre isso. Mas eu sei que esse já foi publicado bem antes por uma outra editora que nem existe mais. E ele foi relançado pela Rocco, né, pela Fábrica 231. Mas o que eu notei foi a escrita da Cris, ela amadureceu muito, né? Eu pude perceber isso, assim, bastante, que em Sob 1 Milhão de Estrelas a escrita dela tá muito mais natural, tá muito mais... os diálogos são muito mais naturais, muito mais realistas do que esses próprios aqui. Tem diálogos aqui que realmente não me convenceu,
não foi, não deu. Mas ainda assim é um belo romance. É um livro assim muito, que traz descrições maravilhosas, inclusive de localizações assim, de como o sol bate na água e tal. É muito bonito como ela descreve York, né, e Londres e tal também. Mas o meu preferido continua sendo Sob 1 Milhão de Estrelas. Mas assim, se você quer tirar sua dúvida, se você quer saber, se você tem interesse em... Se você lê o outro e tem interesse em conhecer um pouco a história da Elise, saber por que não deu certo entre ela e o Cadu, então leia esse. Ou se você leu esse e você gostou do Cadu aqui, mas quer saber um pouco mais e quer saber um pouco mais da vida dele, leia o outro, enfim, se complementam. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Me desculpem os meus olhos roxos, mas é porque eu passei o dia inteiro com enxaqueca, eu ainda tô com dor de cabeça. É isso, eu espero que tenham gostado. Faça todo aquele clichê, clique em gostei, compartilhe, curta, ajude a compartilhar e me ajude a ficar rica também, viu? Um beijo e tchau!